Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo e hoje a gente vai entender tudo do que está por trás, né, desse projeto de lei chamado Genius Act. Então a gente vai entender o porquê que, né, tá fazendo tanto barulho aí esse projeto de lei lá nos Estados Unidos e o que esse projeto de lei, né, pode impactar então em todo o mercado cripto aí, né, e toda a Web3 como um todo. Por quê? Porque a gente vai entender um pouco mais aqui das regulações, né, e tudo mais que essa lei, né, esse projeto de lei, ele tá querendo trazer, né, para as criptomoedas. Então, se tu quer saber um pouco mais sobre esse tal de Genius Act que tá todo mundo falando aí nas redes sociais e todo mundo que lida com cripto tá querendo entender o que que tá acontecendo, fica comigo aqui até o final desse vídeo, tu vai entender tudo e vai saber, né, depois que sair aqui do nosso vídeo, tudo que tu precisa saber sobre tudo que tá acontecendo aí para te poder aplicar, né, nos teus estudos, né, nos teus procedimentos aí no mercado cripto, tá certo? Então, se tu tá chegando agora, cara, deixa o likezinho aqui para nós, tá? É muito importante esse teu like. A gente tá acompanhando as métricas aqui do canal, né? A gente tá vendo que a maioria das pessoas que assistem os vídeos, né, elas acabam não deixando like, a maioria das pessoas também não é inscrita aqui no canal. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo, né, se tu gosta de ficar atualizado aí sobre tudo que tá acontecendo na Web3, né, no mundo cripto, ativa o sininho aqui também. Manda para aquele teu amigo que também gosta de cripto, né? Que gosta de estudar, gosta de estar por dentro aí de todas as notícias do mundo cripto. Que aqui toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com um vídeo novo para deixar vocês sempre atualizados, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos cair para dentro do vídeo aqui e vamos entender tudo sobre esse tal de Genius Act. Então, galera, Genius Act nos Estados Unidos, né? O que muda para o mercado cripto? Então, hoje a gente vai analisar, né, o que é esse tal de Genius Act e como ela se insere aí no Crypto Week, né? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso e no decorrer aí do vídeo vocês vão entender o porquê disso tudo, beleza? Qual é o contexto, né, dessa agenda legislativa de 2025? O que está acontecendo, né? Então, essa semana, né, agora do dia 14 de julho, hoje a gente está aqui no dia 17, né? Vou estar soltando esse vídeo aqui no dia 18, tô gravando aqui no dia 17. Então, nessa semana aqui, né, do dia 14, o Congresso, né, ele debateu 3 projetos principais. O Genius Act, né, o Clarity Act e também o anti-CBDC, né? Então, esses foram os projetos que estão sendo debatidos lá. Inclusive, hoje à tarde, né, saiu um tweet aí da WatchGuru, né, que é um dos perfis bem famosos aí no mundo cripto, né, um dos perfis mais famosos de informação sobre o mercado cripto, que eles acabaram, né, aprovando aqui a questão da Genius Act, né? Eu ainda não consegui encontrar o documento oficial, né, lá dos Estados Unidos, falando sobre isso. Então, assim que eu encontrar, eu vou estar, né, divulgando aí, seja no meu Instagram, né, no meu Twitter e também aqui provavelmente num short, né, vou fazer um short que daí é um vídeo um pouquinho mais curto, né, para deixar vocês atualizados. Então, assim que sair lá o documento, se caso for confirmado mesmo, eu vou fazer aqui, né, um short para falar também sobre a aprovação, né. Até ontem, né, que foi dia 16, eles tiveram, né, uma votação lá no Congresso americano e não tinha sido aprovado. Só que iam haver novas votações, né, durante essa semana e tudo mais. Então hoje, né, hoje à tarde, a WatchGuru lá, eles acabaram, né, comunicando que foi feito, né, a aprovação do Genius Act. Eu ainda não encontrei, né, mas assim que eu encontrar, eu deixo vocês bem atualizados por aqui também. Então, esse ambiente, né, ele está sendo marcado aí pelo retorno do Trump, né, que desde a sua candidatura ele foi um presidente aí pró-cripto, né, ele falou sempre que gostaria de regularizar as criptomoedas, que queria que os Estados Unidos, né, fosse o rei mundial aí, vamos dizer assim, né, das criptomoedas, que ele queria que tudo fosse legalizado, que, né, os Estados Unidos eles fossem o número 1 aí, né, em toda essa questão legislativa para poder, vamos dizer assim, entre aspas, né, abraçar todo o sistema cripto aí. Depois disso, né, a gente teve aqui, né, recordes no preço do Bitcoin, como a gente chegou a ver ele batendo aí, né, 123 mil dólares, né, agora deu uma recuada, mas, né, eles foram motivados aí, né, por essas expectativas de regulação que já estão sendo faladas, né, então o Trump, ele, desde a eleição dele, né, ele vem tentando, né, fazer coisas pró-cripto, a gente já viu bastante coisa, vários pronunciamentos, né, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a lançar o seu próprio token, né, ele acabou lançando lá o token meme dele, Trump, né, e tudo mais. Então, a gente está vendo muita coisa diferente do habitual, do que a gente está acostumado, né, porque nenhum presidente anterior, né, principalmente dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, né, nunca teve, né, até hoje,
um presidente que se envolvesse tanto, né, com os temas cripto, como o Trump está se envolvendo. E por que que isso é bom para a gente? Porque ele, né, desde longa data, né, já é um investidor de cripto, né, ele acaba investindo aí em Bitcoin, Ethereum e diversas outras moedas, né, que os filhos dele ali também são bem ligados, né, a criptomoedas. Então a gente está vendo uma coisa inédita, né, no mercado de cripto. Por quê? Porque nunca se teve, né, um presidente, como a gente falou, que ele fosse a favor, né, que ele tentasse regular isso. Inclusive nos Estados Unidos, né, o Biden, que era o presidente anterior, ele sempre foi contra, né, a SEC sempre teve ali caçando, né, projetos cripto, querendo que multar, né, os projetos e tudo mais, sempre tentando fazer com que o mercado cripto ele regredisse, né, em vez dele tentar sempre progredir, né, como o Trump está tentando fazer agora. Então, é uma coisa para a gente ficar de olho, né, porque a gente está vivendo aí um momento inédito para o mundo cripto em si, né, então tudo isso acaba ajudando, né, os investidores também a ter aí melhores resultados e ter um panorama também, né, de um futuro aí mais promissor. O que que é, na verdade, né, então, essa tal de Genius Act, né? Então, ela passou no Senado em 17 de junho de 25, né? Que foi quando ela começou ali a ser tramitada dentro lá do Congresso americano, mas ainda faltam, né, algumas outras aprovações, como a gente comentou ali no início do vídeo, que estão tramitando agora nessa semana, né? Então, qual que é o propósito, né, da Genius Act? É criar, né, um marco regulatório federal para todas as stablecoins. Por quê? Porque eles querem exigir, né, as reservas de 1 para 1. Óbvio que isso já se tem hoje, né? Por exemplo, a Tetra, o SDC, eles já têm essa reserva de 1 para 1, só que não é, vamos dizer assim, algo aberto ao governo para conferência e tudo mais. Mas agora, né, o Genius Act ele quer regular isso perante o governo, né? Então eles vão querer que, né, essas empresas elas garantam para o governo que elas têm essa paridade, né, de 1 para 1 com o dinheiro fiduciário, né, com o dólar que vai ser emitido a stablecoin nova no caso. Então, eles querem, né, em dinheiro ou títulos do tesouro, do governo, óbvio, né? Então, eles vão fazer aí uma auditoria mensal e eles consideram isso, né, regras de transparência aí para o bem comum de todo mundo que for usar, né, as stablecoins no mercado cripto. Então, quais são as principais regras e requisitos aí que eles estão querendo, né, para aprovar essas leis? Então, eles querem uma emissão restrita a bancos, né, federalmente segurados, entidades licenciadas ou emissores estaduais, né? Então, menos aqui de 10 bilhões de dólares, no caso, né? Por quê? Porque eles querem, né, que seja aquela coisa de que a gente sabe que é os amigos do rei, né? Então, eles vão tentar dar uma puxadinha sempre, né, para as empresas deles, dos amigos deles, né, do pessoal ali, vamos dizer, conhecido deles, né? Então eles acabam sempre fazendo, né, essas aprovações, essas facilidades, né, que eles acabam gerando, mas é óbvio, né, que nada é de graça, né? Eles acabam sempre puxando sempre ali pro lado deles, né? Então, eles vão fazer então exigências, né, de reservas totais apoiadas por ativos líquidos, auditorias mensais, publicações de respaldo e prioridade na falência para portadores. Então, o que que isso significa? Eles querem, né, que a empresa ela garanta, né, que se por acaso ela falir, ela vai ter um caixa para poder pagar, né, as pessoas que investiram ali, né, que no caso fizeram um aporte para gerar a stablecoin. Então, outra coisa que eles querem fazer, né, é a questão da proibição de pagar juros, né, sobre stablecoins e também a aplicação, né, de normas aí do sistema tradicional comum, né, que é a questão da AML e o combate, né, ao terrorismo, que isso já é, vamos dizer assim, aplicado a todo o sistema tradicional, né, de tudo que eles lidam ali hoje no sistema bancário tradicional e tudo mais. Então, eles só vão querer implementar essas normas que eles já utilizam hoje, né, no sistema tradicional, aqui nas stablecoins também, né, para poder regular isso tudo e deixar uma coisa mais, vamos dizer assim, segura e organizada. Quem sai ganhando com isso, né? Então, empresas aí, por exemplo, como a Circle, né, é quem gera, né, o USDC, Coinbase, né, ganham com credibilidade e aumento da adoção institucional e varejista. Por quê? Porque eles têm empresa listada em bolsa, né? Então, com todos esses rumores aí e tudo mais, né, essas ações, por exemplo, da Coinbase, né, elas já, inclusive, tiveram um pouco de alta, né, por causa desses rumores e tudo mais sobre as stablecoins. Então, como a Coinbase, né, quem está por trás aqui, né, da Circle e tudo mais, ela vai, querendo ou não, se beneficiar disso, né? Então, fica aí até uma observação, né? Quem gosta de ações de empresas americanas, né? Quem sabe aí a Coinbase, né, a própria Amazon, Walmart, PayPal, né, como a gente deixou aqui do lado, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, sejam umas opções aí, né, para a gente também
ter alguma exposição, né? Porque, querendo ou não, essas empresas aqui, elas também vão se beneficiar disso, né? Então, como eu deixei aqui do lado, né? Bancos e varejistas, por exemplo, a própria Amazon, né? Walmart, PayPal e Bank of America, eles têm incentivos, né? Para emitir stablecoins, reduzindo taxas de transação. Inclusive, já saiu uma matéria nos últimos dias aí, né? Falando sobre a Amazon e a Walmart, que eles tinham, né? Uma intenção até ali de, quem sabe, criar as suas próprias stablecoins para negociar, né? Por quê? Não paga imposto, né? Então, esse dinheiro ele é livre de impostos. Para quem está comprando também é bom, né? Todo mundo está ganhando, né? Então, aqui já citei, né? Esses começos de movimentações aí, né? Desses grandes players como a Amazon e a Walmart, por exemplo, para criar as suas próprias stablecoins, né? Então, a gente pode ficar de olho nisso aí, que quem sabe aqui, né? A gente tenha também, né? Algum potencial de exposição nessas empresas que a gente comentou aqui nesse slide, né? Por quê? Porque, como eu falei aqui, né? Eles vão sair ganhando, né, e muito com tudo isso, se caso, né, as leis ali forem aprovadas, como elas estão sendo tramitadas, vamos dizer assim, ali no Congresso. Quem pode perder com isso, né, como a gente deixou no anterior, quem pode ganhar, quem que pode perder? Então, a Tether, né, que é o USDT, né, que é hoje é a maior stablecoin que a gente tem em todo o mercado cripto, né, com seus 156 bilhões de dólares em circulação, ela pode ser afetada. Por quê? Por falta de transparência e uma mistura, né, de backing criptográfico. Pode migrar para fora dos Estados Unidos. Por quê? Porque o governo, né, todo mundo sabe, ele tem mais apreço pela Circle, né, pela Coinbase. Então, a Tether, ela pode ali, né, ter ali um probleminha, ela pode sair perdendo com essa jogada toda. O que pode fazer, inclusive, com que ela saia dos Estados Unidos, né? Porque daí ela não vai ter residência fiscal no país, ela vai responder, no caso, né, às leis do país que ela for se alocar, se caso ela sair, né, dos Estados Unidos. Então, ficamos de olho aqui também nisso, né, para ver como é que vai decorrer isso, se caso, né, claro, a lei ali for aprovada. Argumentos a favor e contra, né? Todos os meus vídeos, né, se vocês assistem aqui os meus vídeos, vocês sabem que eu gosto de trazer sempre prós e contras de tudo que a gente estiver fazendo, né? Se a gente estiver analisando um token, se a gente estiver fazendo aqui uma análise de alguma coisa, eu sempre gosto de trazer os prós e contras para a gente conseguir fazer, né, esse contrabalanço, né? A gente ter essa visão um pouco mais ampla, vamos dizer assim, de tudo que está acontecendo, né? Então, quais são os prós, né, do tal do Genius Act, né? E por que pode ser importante, né, para os investidores cripto e para todo mundo que transita aqui na Web3, né? Então, a gente vai ter maior confiança, né? Clareza regulatória, fim da zona cinzenta jurídica, né? Como a gente via, por exemplo, nos governos anteriores aí, principalmente do governo Biden, né? Que perseguia projetos cripto, que a SEC estava sempre em cima, né? Querendo processar, querendo, né, tentar prejudicar de todas as formas aí os projetos cripto. E a gente pode ver, né, um fomento à adoção mais mainstream. Por quê? Porque isso vai trazer, né, o mundo cripto para Wall Street, né? Os grandes bancos, grandes gestoras, eles vão ter como porta de entrada as stablecoins, né? Por ser ali um fator regulado, né? Então a gente pode ver muita gente, né, migrando ali, né, principalmente grandes investidores, né, grandes bancos, instituições bancárias e tudo mais, migrando para cripto, né, entrando pela porta aí das stablecoins. Então isso é bem importante também para quem investe em cripto. Quais são os contras então de tudo isso, né? A questão das críticas sobre risco sistêmico, né, por ficar ali, vamos dizer assim, muito concentrado, né, nas mãos de institucionais, né, de empresas e tudo mais, eventuais resgates bancários disfarçados de prioridade aos usuários, né, então é uma coisa que a gente pode ver ali, né, como a gente falou, eles fazerem esses resgates, né, disfarçados ali de prioridade aos usuários, né, como a gente sabe que, né, os grandes bancos, essas grandes gestoras, eles manipulam muita coisa, né? Então, por que que nas stablecoins seria diferente, né? A gente pode ter também, né, uma questão de histórico de falhas regulatórias, né? Como já aconteceu, por exemplo, no Free Banking, né? Dos Estados Unidos, lá no século XIX. Então, é uma coisa aí para a gente também ficar de olho para ver o que vai acontecer, como é que vai ser e se faz sentido ou não, né? Só coloco aqui um ponto de visão, né? Uma forma de ver o que pode vir a acontecer ou não, né? Porque a gente não tem certeza de nada, né? É só especulação, tudo que pode vir, né, a ocorrer a partir aí da aprovação dessa lei. Quais os impactos que isso pode causar no mercado cripto? Então a gente pode ver, né, o aumento de confiança de investidores institucionais e varejos, né, justamente
por essa questão de ser alguma coisa agora regulada, que anteriormente não era, né? Então isso aí vai impulsionar, né, o valor do Bitcoin e Ethereum, como a gente já está vendo hoje, né? Impulsionou aí o Bitcoin nesse nosso mês de julho aqui para 123 mil dólares, né? A gente pode ver a questão da expansão de tokenização de ativos, né? Os famosos RWAs, né? Real World Assets, que a gente pode ver o quê? A questão dos tesouros, né? Imóveis, ouro, petróleo, tudo mais, né? A gente pode ver algumas commodities, né? Sendo tokenizadas, né? E a partir disso vem investimentos ali, né? De maneiras mais recorrentes, né? Trazendo, como a gente estava falando anteriormente, esse pessoal do mercado tradicional para investir em cripto, muitas vezes investindo em imóveis, investindo em ouro, investindo em tesouros, mas tokenizados, né? Dentro da Web3. Então, graças à infraestrutura legal que as stablecoins vão trazer para a gente, né? Porque vai ser algo mais estabelecido, vai ser algo mais regulado, vai ser algo que tem uma confiança maior desse pessoal, né? Das instituições ali, né? Da Web 2, vamos dizer assim, né? Então a gente pode ver também um crescimento no mercado de stablecoins, né? A gente já tem um mercado muito aquecido hoje, né? Se a gente pegar informações de stablecoins, a gente vai ver que dia após dia as stablecoins no mercado cripto, elas só estão aumentando, né, de valor. Então a gente vê que já tem um superaquecimento de stablecoins antes mesmo dessa tramitação de lei, e com a aprovação dessa lei, obviamente, a gente vai ver, né, muito mais stablecoins migrando para o mercado, justamente por essa regulação, né, que vai ser trazida junto aí com essa lei da Genius Act, né? O que a gente pode esperar disso, né? Então a gente pode talvez, né, esperar um risco de veto, né, ou mudança na Câmara durante, né, a tal da Crypto Week, ajustes esperados para reconciliar diferenças com a Stable Act. Mas, ao que tudo indica, né, como eu falei, hoje à tarde saiu a notícia, né, de que foi aprovado. Já tinha sido negado no dia de ontem, né, mas as tramitações lá, elas duram vários dias, as votações lá duram vários dias, então a gente tem que dar uma estudada mais com calma para realmente entender o que vai acontecer, se foi aprovado mesmo, se não foi. Como eu falei, assim que sair o documento oficial, né, dos próprios Estados Unidos, eu volto aqui, seja num short ou alguma coisa do tipo, para informar, né, que está aprovada mesmo, que está tudo ok, certinho, tá certo? Possível veto presidencial? Acredito que não, né? Porque, como eu deixei aqui, o Trump ele expressou apoio, né? Desde a candidatura dele, desde a sua eleição, ele sempre vem apoiando cripto, né? Ele sempre vem tentando fazer com que as coisas elas sejam mais reguladas, né? Que elas sejam melhores para todo mundo que está investindo em cripto. E eu acho que aqui, né, não tem nenhum perigo, por exemplo, dele querer vetar, se passar ali no Senado e tudo mais, ele querer vetar isso porque ele é totalmente a favor, né? Ele sempre se colocou ali, né, à disposição de criptos. Ele inclusive se elegeu, né, por justamente ele a favorecer, né, as pessoas de cripto, se colocar ali, né, como uma pessoa que iria ajudar, né, fazer as regulações e tudo mais. Então, ele ganhou muito voto de muita gente que investe em cripto. Então, seria totalmente até contra, né, tudo que ele falou em ato de campanha, ele está fazendo contra agora. Então, é muito improvável, né, que ele queira vetar ou qualquer coisa do tipo, qualquer tipo de lei assim que favoreça, né, os investidores de cripto. O cronograma provável aqui, né, a questão da análise da Câmara, como a gente falou, na semana que desse, que foi no caso, né, agora de julho, né, dia 14 que começou, agora a gente está no 17, né, e está tramitando ainda ali no Senado, então a gente pode ter assinatura presidencial antes do recesso de agosto. É mais ou menos isso que a gente pode esperar. Acredito eu que seja mesmo, né, que tenha acontecido essa aprovação, porque o pessoal lá da Watcher Guru, lá, eles são muito bem informados, né, eles falam sobre tudo do mercado cripto ali, dificilmente eles trazem alguma informação que não procede, então eu acredito mesmo que tenha sido aprovado e que a partir de agora a gente vai ter aí uma regulação, né, muito mais, vamos dizer assim, ética para todos, né, e que vai favorecer muito todo mundo que investe em cripto por trazer, né, essa questão das stablecoins para o mercado e vai, como a gente comentou anteriormente, né, vir trazendo essa galera também de Wall Street, né, da Web 2 aí para dentro do mercado cripto, mesmo sendo por esse caminho, né, que a gente vê das stablecoins agora inicialmente, né? Então, basicamente seria isso. Então, qual a conclusão que a gente pode tirar disso, né?
do estudo que a gente fez aí sobre a Genius Act, né? Então, a Genius Act, ela representa um passo histórico para a estabilidade e adoção de stablecoins, né? Como a gente falou, tudo que é regulado ali pela Web 2, vamos dizer assim, né? Pelo governo, pelos órgãos competentes, né? Eles acabam tendo uma confiança maior para esse tipo de investidor, né? Que no caso é o investidor lá da bolsa, o investidor de Wall Street, né? Que é um cara que ele não costuma, né? Vamos dizer assim, percorrer esses caminhos da Web3, né? Do mundo cripto. Então, com as regulações, ele acaba tendo uma confiança maior ali, né, para pegar o dinheiro dele e começar a botar o pezinho na água, começar a entrar aqui pelas stablecoins no mercado cripto. Então, isso ajuda, né, a legitimar o espaço cripto, mas ele não elimina todos os riscos, né? Qualquer coisa que a gente fizer, a gente sabe que vai ter riscos, né? Então, isso aqui também não seria diferente. A questão, né, que influenciará mercados. Por quê? Porque vai ter potenciais ganhos, né, em empresas aí, como a gente comentou anteriormente, né, lá no slide de quem pode ganhar com isso, né, a questão ali da Circle, né, a Coinbase e até o próprio varejo, né, que investe no mundo cripto, porque essa regulação, ela faz bem para todo mundo, né, porque vai trazer mais dinheiro para o mercado, o pessoal ali, por exemplo, né, as stablecoins, elas vão ter mais tranquilidade para trabalhar, porque elas estão agora, entre aspas, né, reguladas. Não que elas não fossem anteriormente, né, mas agora elas têm um aval aí do próprio governo americano, então tudo fica mais fluido, né, tudo fica mais fácil e tudo começa a tranquilizar aí sobre essa questão regulatória, né, que sempre foi ali uma aspas, né, um ponto de interrogação em todo o mundo cripto, né. Então, basicamente, galera, seria isso, né, que eu queria trazer para vocês sobre a Genius Act. Como eu falei para vocês, assim que sair o documento lá, né, eu vou fazer questão de gravar um short, alguma coisa, para deixar vocês atualizados aí de tudo que está acontecendo. Se tu tem alguma dúvida, tem alguma coisa que eu esqueci, que tu lembra aí do outro lado, deixa aqui nos comentários, vamos trocar esse papo, vamos aprimorar as ideias aí e vamos, né, tentar ser cada vez melhores, né, com essa congruência de informações que a gente vai juntando aqui, tá certo? Então, se tu não deixou o likezinho, cara, deixa o likezinho aí, é muito importante pra gente, né, para fazer esse vídeo aqui chegar em mais pessoas, né? Se inscreve no canal também, se tu gosta desse tipo de notícias, né, quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aí no mundo cripto, porque a gente passa aqui toda segunda, quarta e sexta com um vídeo novo, né? Seja com tutoriais, com notícias, né? Com tudo que envolve aí o meio cripto. Então, se tu quer se manter informado, quer aprender algo novo aí, tu que tá começando, que ainda tá começando a entender todo esse universo, né, de cripto, de Web3, segue a gente aqui, que eu tenho certeza que algum conteúdo aqui sempre vai ser relevante aí para ti do outro lado, tá certo? Então por hoje eu fico por aqui, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.